E aí, galera, meu povo, minha família, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e resolvi, compartilhar essa palavra, que eu estava lendo aqui com minha família aí, minha mãe, meus irmãos, as pessoas que vão chegar a esse vídeo aí que eu vou enviar. A palavra do Senhor fala a respeito da fé, né? O que é fé? A palavra já diz, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é uma certeza de algo que a gente ainda não está vendo. Olha só como é que é interessante, né? Muitas vezes a gente está aguardando por alguma coisa, uma bênção, por algo que Deus falou, colocou no nosso coração, e de alguma forma a gente se sente às vezes inseguros, digamos assim, por não estar palpando, não estar vendo, aquilo que a gente deseja. Às vezes aquilo que a gente quer não acontece do jeito que a gente está querendo, e enfim, parece que está demorando de chegar. Mas o que a palavra fala para o nosso coração nessa tarde? É que a fé, ela é a certeza de que aquilo que a gente espera vai acontecer. Então, o que o Senhor ele tem para mim, tem para você nessa tarde? Lá no próprio livro de Hebreus, no capítulo 12, vai falar assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande ou de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só o que a palavra diz para nós nessa tarde. No capítulo 11, onde eu estava lendo agora há pouco, diz que a Bíblia ela tem uma lista de vários homens e mulheres que venceram os seus desafios, que venceram as suas lutas, esperando em Deus com paciência, crendo na promessa, indo em busca do seu objetivo, indo em busca daquilo que Deus o prometeu, e Deus o respondeu a essas pessoas. Então, o que a palavra vem dizer para nós nessa tarde, É que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas, elas testificam que Deus, ele fez na vida deles. Assim como tem feito na minha vida, assim como tem feito na sua vida, Deus, ele tem feito grandes coisas. E essas coisas que Deus já fez, elas têm que ser um alicerce para a nossa vida, para nós continuemos a crer no Senhor. Porque são por causa daquilo que Deus já fez que a gente acredita que é possível que Ele faça mais na nossa vida. Olha só o que a palavra diz. Então, uma vez que a gente entenda isso, uma vez que eu entendo que Deus ele tem para fazer na minha vida, uma vez que eu entendo que Ele pode fazer na minha vida, então o que eu tenho que deixar? Deixemos todo o embaraço e também o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, aquilo que nos embaraça, A palavra vai dizer que nós devemos deixar essas coisas que nos embaraçam e devemos correr em direção ao nosso alvo. Aqui vai dizer o seguinte: olhando
para Jesus. Olha só, correr a nossa carreira com paciência e não desviar os olhos do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor tem para mim e para você nessa tarde? É que nós devemos ter em mente os nossos objetivos, nós devemos ter em mente aquilo que nós desejamos, mas não podemos deixar de olhar para aquele que é o provedor do nosso milagre. Ou seja, a gente pode buscar, a gente pode correr atrás e a gente deve fazer isso. A palavra diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse autor e consumador da nossa fé? É Jesus Cristo. É Ele que nos conduz à nossa vitória. É Ele que nos conduz à nossa salvação. Olha o que a palavra diz: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha só que a palavra do Senhor está dizendo para nós, que Jesus, quando estando aqui na terra, quando estando no meio dos seus para levar a palavra da salvação, ele não olhou para aquilo que ele tinha que passar. Ele não olhou para a vergonha, ele não olhou para a humilhação que ele passou ali quando ele esteve ali na cruz, quando os dele o rejeitaram, porque a própria Bíblia diz que os seus o rejeitavam. Mas ele, em troca da alegria, em troca do propósito que ele tinha em mente, ele não se desfaleceu do seu propósito. Ou seja, ele não voltou atrás. Olha só, ele suportou a cruz. Olha só que maravilha. Ele suportou aquela cruz pesada. E olha só por quem que ele suportou aquela cruz. Por mim, por você, por aqueles que o chicoteavam, né? Por aqueles que zombavam dele, por aqueles que o humilhavam, por aqueles que cuspiam nele. Ele suportou essa cruz e ainda tendo que levar sobre si essa vergonha. Então, o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde? É que nós devemos levar, né, a nossa cruz. Nós devemos suportar as nossas dificuldades, tendo em mente que nós temos um alvo a ser alcançado, que nós temos um objetivo a ser alcançado. E que objetivo é esse? O meu é morar no céu com o Senhor. O nosso objetivo principal, enquanto nós estamos nessa terra, é garantir a nossa morada no céu. Então a palavra do Senhor nesta tarde vem dizer que Jesus, ele suportou essa afronta e ele foi recompensado por isso. Qual foi a recompensa que Deus o entregou? Qual foi a recompensa de Deus para ele por ele suportado a cruz, a vergonha, a humilhação? A palavra diz assim, que Deus ele assentou-se à destra do trono de Deus. O que é sentar à destra? É sentar à direita, é sentar no lugar de honra, é sentar num lugar a qual é escolhido para aqueles que são de maior honra, de maior excelência. Então Deus o recompensou por aquilo que ele suportou enquanto estava sobre a terra. Então o que Deus tem para mim e para você nessa tarde? É que nós não devemos nos esmorecer, nós não devemos nos afadigar, nós não devemos desmaiar pelo caminho, nós devemos continuar a caminhada, continuar caminhando em direção ao nosso alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus, aquele que suportou, todas as coisas pela nossa vida. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você, como ela falou ao meu coração agora à tarde. E eu tenho certeza que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele vai fazer muitas coisas na nossa vida.
se nós continuarmos, né, firmes, se nós continuarmos perseverantes e, enfim, Deus ele recompensa os seus pelo seu esforço, pela sua dedicação e principalmente por colocar nele sempre a nossa confiança. Lembrando que a fé, ela é a certeza daquilo que a gente espera, é a convicção, né, daquilo que a gente não está vendo.